Boa noite, a santa paz poderosa do Senhor, invocando o terno amor daquele que é Senhor, Yahvé, a magia, Yahvé, Yeshua. Quantas vezes temos que ouvir ouvir a uma percepção. O que é ouvir uma percepção? É você entender, é você estar despercebido, é separado daquela percepção que conserva um culto de adoração ao Senhor. Quando nos tempos de Davi, o que Senhor mais fez de Davi, homem de longo culto. Davi tudo lhe entregava, ele diz, um alegre cântico apareça do meu coração para apresentar a Israel uma segurança, uma firmeza com o Senhor. E passando para vocês aqui hoje, o Salmo número 15, que é O Cidadão dos Céus, para ter uma tradução na sua Bíblia também diária, que é uma revelação ao culto ao nosso Senhor São Cristóvão. São Cristóvão e a Virgem Santa Senhora Filomena. E o Senhor dizia, naquele tempo, Salmo de Davi, é como se diz, sou eu mesmo como Davi. E se dizia, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, no nosso tabernáculo? Quem há de morar no santo monte? Porque a família toda estava reunida. Eles não poderiam ninguém esquecer daquele momento de integridade. O que vive a integridade pratica a justiça santa do Senhor. E de coração fala a verdade. Ele diz, o que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, diz, porque no 15, ele diz, ó, já dou 15. Ele diz, uma pausa para que possa viver mais infinitos dias, aleluia, sempre com a antífona maior, que é de honra de Salmo de Davi. E o Senhor diz, é um que seus olhos sempre desprezível ao réprobo, a mais honra ao que teme ao Senhor. Desprezível quer dizer aquele que não quer ser santo. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Há uma certeza do Senhor, um equilíbrio nutricional da palavra do Evangelho. Toda forma estranha, ou seja, não vive com integridade, não pratica a justiça do Senhor e de coração não fala uma verdade. É aquele que fala com sua língua. A língua não é o órgão do seu sistema alimentar, do sistema digestivo. Mas a língua quer dizer o quê? Aquela que difama o seu próximo. Todos aqueles que lançam injúria, difamação e a perseguição. Isso faz mal ao próximo. Ou seja, quando alguém clama e pela presença, há uma prática, isso diz uma conservação. Eles vão lançar uma oportunidade para que aquele que ele possa dar um pouquinho entender como arrependido. Então, eles não vai lançar injúria contra o seu vizinho, mas contra todos aqueles que era a família sagrada, do culto sagrado, que nunca mostrou para ele nada. Nunca lançou ele em um ambiente em que ele poderia ouvir a santa palavra do Senhor. Eles, eu não vou emprestar o meu dinheiro com usura para que eu possa enriquecer e aceitar suborno contra o inocente. Porque o inocente é aquele que não pratica mal algum. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Porque o Senhor diz, estava preparando para um tempo em que haveria o quê? O Santo de Deus. O Santo de Deus será-se o quê? Santidade. Ele será um dos céus proclamando para que houvesse, mas aquele que já não nasce com o amor do santo, no santo monte, ele diz, eu não tenho como fazer viver com integridade, senão modificar todo o seu ser, porque é retirado o poder da palavra, da promessa, da bênção, da longura. E você vai trazer a ele, vai ser um desprezível como réprobo, aquele que não tem a santidade, não tem o temor. Então, você diz,
são aqueles que vivem em local de tribo de âmbito noturno. Então vamos ver com alto participativo da palavra do Senhor, do ter ao encanto, né? São aqueles que aceitam o suborno. E o Santo Deus diz assim, o hino de Davi, o hino quer dizer o quê? Uma antífona de culto. Guarda-me, ó Deus. Durante a noite o sono era algo imprescindível de santo ano, né? Em ti me refugio quando se diz um dia como um ano. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, diz, guarda-me, no capítulo 16, ele diz, mais tempo para um hino de santidade está operando nessa vida dessa pessoa. Tu és o meu Senhor, tudo bem da posso serão a ti somente. E dizia, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Os notáveis aqui, os notáveis em toda habilidade, que vai evangelizar em toda hora, orando tudo que eles pedem ao Senhor. Naquela revelação de Paulo e Sila, no qual tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas, muitos serão as penas que tudo aconteceu para você. Quer dizer, daqueles que vão aos eventos musicais e eles depois esquecem da mão dura. Fica aquele encanto por aqueles que eles vão ter como ídolos e esquece daquela primeira oferta do Senhor. Não vão a habitualidade de educacional, habilidade passional de culto no lar. Culto no lar. Oferecerei sua libação de sangue, meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor, aqui no ano quinto, o Senhor é a porção da minha herança e o meu caso. Então eu estaria aqui nessa revelação. E o meu cálice quer dizer, digno. Tu és o arrimo da minha sorte, o arrimo quer dizer santo. Cai em mim as divisas em lugares amenos. Ele diz, cai em mim as divisas em lugares amenos. Quer dizer, começou a fazer as divisões de pai e mãe. E diz, amém, é muito linda a minha herança. Em que o filho deixa o homem em sua casa, o Deus um homem e uma mulher. Mas preste atenção, o filho e a filha. Mas preste atenção. Você diz, benigno o Senhor que me aconselha, pois até durante o meu coração me ensina. Porque não é essa separação, diz, é fraternal, de irmão com irmão. Né? Você trazer como no tempo, eu posso revelar assim, no tempo de Batseba, entendeu? Que Batseba quis adentrar, Batseba era aquele reino em que ele via tudo como uma resolução do ato, né? Do evangelho, em que diz, ficariam todos sem ossos e medula. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ossos e medula quer dizer o quê? Sem estímulo e ônus, quer dizer, favor financeiro. O Senhor tem sempre a minha presença, está à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Há uma segurança que no Salmos iniciais, Davi pediu assim, em paz deitarei, dormirei, acordarei, e levantarei, porque o Senhor me guarda, me aconselha, me protege em todo momento, e me faz repousar seguro. Depois o meu coração, meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro, pois não tira minha alma da morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele só me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Porque haveria um encontro de fato. Um encontro de fato com Jacó e Esaú. Isso diz Israel. Porque ele lutou com Deus. Ele, por essa causa do tempo, porque eu fui para buscar uma celebração e voltei para não viver em um lugar impuro. Então, às vezes é isso que o Senhor diz, não precisa você governar o teu corpo com moradia para semear. Ele diz, lembre desde o início, na primeira revelação em que ele diz, eu destituí esse reino inicial para que mostrasse o reino de Abraão. O anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor disse, daqui a um ano terá o quê? Terás um filho. Quando ele governou Sara e Abraão.
Sara, porque Sara representava o quê? Aquela que não tinha o ventre, nasceria, não teria ossos, nem ventre, nem Abraão para junto com Sara ter filhos, gerar filhos. Isso diz apenas com posicionamento, se diz anjo, para nascer aqui como cidadão dos céus e santo, porque se juntasse, veja a natureza de Sara, veja o afastamento de Abraão e a sequidão de Abraão e a sedução. Então, se eles seriam como aquela natureza inicial, vocês podem dizer que por uma união familiar confirmar, Isaac e Rebeca viveram durante 20 anos aquela esperança. E Abraão, lembra do início de Abraão? Isaac viveu aquele infortúnio. E quando nasceram 2 filhos, vocês lembram bem, que é Jacó e Esaú, que é o tabernáculo da integridade, da justiça e da verdade, tirando forma com sua língua. Então, às vezes é importante compreender uma situação natural. Eu venho aqui, no finalzinho, o Santo Deus subiu. Aquele que diz, eu tenho que gerar algo para nascer de mim, da minha integridade, praticar a justiça do coração para a verdade. Não é importante você não praticar ato que você possa se envergonhar. A natureza que não se corrompe, qualquer um sente mal quando vai sentar no santo monte, quando vê que difama o seu próximo, conjura difamação e até inveja, porque é Deus que dá a oportunidade de trabalho, emprego, moradia, é tudo quando a pessoa prepara na sua mente algo que precisa viver com uma integridade de alegria, a alegria de você louvar, de você viver num ambiente rodeado de pessoas, você pode viver, você não perde a santidade, você vai anunciar algo que diz, não difamei, eu falo uma verdade, mas eu tenho o quê? Às vezes tem uma fraqueza, mas eu diz, para não lançar injúria, eu tenho que operar a integridade e praticar sempre a justiça. A paz do Senhor Jesus fortifica o teu coração, seja abençoado, cresça no tabernáculo do Senhor, dentro do seu lar, você verá o amor e o carinho do Senhor. Que o amor você tem como compartilhar com o próximo, sempre dando uma integridade educacional de aprendizagem do Evangelho. Não é você se aproximar, como no tempo de Jesus, que seria o filho único, e seria aquele que seria comprado por um alto preço, depois de difamar, corromper-se, e isso atrapalharia toda a integridade inicial familiar. Então, mas não tem desprezível ao réprobo você receber uma pessoa que não tem como chegar no ambiente em que Davi chegou como rei, como o Senhor de Israel. Então vamos aproximar mais o coração do Senhor, que é aquele coração reto. A paz do Senhor Jesus, dando fama ao seu próximo. A paz